Depois da operação da Polícia Federal contra fraudes no INSS, o governo vai suspender todos os descontos mensais feitos por entidades nas folhas de pagamento dos beneficiários. Vamos então conversar com a Janaína Camelo. E essa suspensão já começa a valer no próximo mês, Jana? Já, Evandro, já agora em maio. Então, qualquer valor, qualquer desconto ali, mesmo daqueles aposentados e pensionistas que autorizaram, não serão repassados para nenhuma entidade ou nenhuma associação, mesmo as regulares. Porque essa foi a estratégia que o governo federal e a Polícia Federal que está conduzindo essa investigação, encontrou. Suspende tudo agora e depois tenta descobrir quem foi o aposentado beneficiário do INSS que autorizou e quais que não autorizaram, né? A gente já sabe que há um relatório ali indicando que quase 100% aí daqueles que pagavam que estavam até agora pagando esses descontos, não tinham autorizado essa contribuição, que é uma contribuição mensal. O ministro da Controladoria Geral da União concedeu uma entrevista coletiva há pouco e ele explicou como é que vai funcionar, a gente vai ouvir agora. Essa suspensão que está sendo decidida vai viabilizar, em primeiro lugar, que os recursos que iriam para as associações neste mês de maio já não vão para as associações. Então esses recursos vão ser retidos. Então esses recursos descontados em maio dos trabalhadores, dos aposentados, não irão para as associações. Esses recursos vão ser retidos e na próxima folha de pagamento serão restituídos aos aposentados. Então já dá para dizer com muita clareza que a partir de agora nenhum aposentado será descontado da sua folha de pagamento. E aí o ministro explicou, Evandro, que a partir de então, depois dessa suspensão, vai haver uma reorganização disso tudo. E depois, então, no outro, futuramente, então, libera aí para os aposentados pensionistas que quiserem se associar a essas entidades. Vamos ouvir. Nós estamos tratando de uma oportunidade de reorganizar esse sistema como um todo. Mas para reorganizar esse sistema, para tornar esse sistema rígido, seguro, íntegro para toda a população brasileira e principalmente para esses aposentados, é necessário agora que se faça a suspensão de todos esses acordos de cooperação técnica, de todas as entidades. E aí, Evandro, o ministro também explicou o seguinte, que a prioridade do governo é restituir todo o valor que foi cobrado irregularmente dos pensionistas e dos aposentados do INSS. Só lembrando que ontem a Advocacia Geral da União anunciou a criação de um grupo especial formado por advogados públicos que irão ali de imediato tentar tomar medidas, tanto administrativas como judiciais, para tentar buscar a reparação dos danos, né, causados por essas entidades e tentar buscar também ali a restituição desses valores. Só lembrando que essa investigação mira entidades, 11 entidades no total e associações que faziam esse desconto de valores na folha desses beneficiários do INSS sem a autorização deles, que são aqueles chamados descontos associativos, que geralmente é paga por uma determinada categoria profissional que queira ali o profissional se associar a um sindicato, a uma associação e em troca recebe alguns benefícios, como por exemplo assistência jurídica, um desconto numa academia, numa farmácia, por exemplo. E aí, segundo essa investigação, o prejuízo pode ter chegado a 6 bilhões e 300 milhões de reais nos últimos anos. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Tem uma questão muito interessante envolvendo todos esses levantamentos que foram feitos pela Controladoria Geral da União. Pode ir fechando aqui, seu Gui, para eu poder conversar com o povo. Que é a quantidade de gente que não autorizou o desconto. A Controladoria Geral da União fez um levantamento mostrando que mais de 98% dos beneficiários que tinham esse desconto todo mês ali no benefício não autorizaram esse desconto. Menos de 2% tinham concedido autorização para que os sindicatos pegassem essa parcela. Então, vejam bem, quase 100%
nem queria saber disso e mesmo assim os descontos aconteciam. Aí agora vem a Controladoria Geral da União e não só suspende a cobrança de novas taxas a partir do próximo mês, como também diz que o governo federal vai ressarcir o dinheiro que foi retirado sem autorização desses beneficiários, desses aposentados e pensionistas. Segré. Mas eu não entendi se esse ressarcimento vai ser feito por todo o dinheiro ou apenas vai devolver o mês de maio. Porque se for para devolver 6,3 bilhões, a conta fiscal vai piorar. Bom, não vai. Depois o STF disse, pode pagar, isso não entra no déficit fiscal e vamos aumentar a dívida, mas na tua conta vai ficar tudo certinho. Segré, é o ressarcimento do desconto irregular. O desconto irregular é a somatória de tudo aquilo que foi retirado de pessoas que não autorizaram o desconto. E aí vem um aumento da arrecadação por taxação de alguma coisa. Mas eu lembro quando o judiciário obrigou aquele que não queria ter o desconto no sindicato a que fizesse uma carta de letra e punho e apresentasse pessoalmente no sindicato. E eu lembro, inclusive, filas quilométricas. E quando consultadas as pessoas, eles falaram, se eu não vou trabalhar, eu tenho desconto de um dia. O aporte ao sindicato é um dia por ano. Eu prefiro que perca o dia de desconto na empresa e não dar esse dinheiro para o sindicato. E por que mudou? Antes não era assim. Antes era ninguém pagava, era contribuição se a gente queria. E passou a ser agora com um nome diferente e obrigatório de novo. E as pessoas vão no sindicato, fazem fila de quilômetros para que o sindicato não fique com esse dinheiro. Esse buraco está mais embaixo, Evandro. Vinha gente da Venezuela para fraudar aposentadorias e levar benefícios. Sim. Quando isso chegue no final da investigação, eu espero que toda a turma do Sindicato Nacional de Aposentados termine na cadeia. Toda. Absolutamente toda. E tem gente graúda aí, mas toda a gente tem que ir preso, porque isso é uma falcatrua, mas aí não é recurso público. Olha que interessante, juridicamente falando. Não é corrupção, é estelionato, porque não é recurso público, é recurso privado, dos aposentados. Tem aí advogado muito esperto no meio gerando essa questão aí para que a culpabilidade não seja tão grande. Esse fato mencionado pelo Segré sobre os venezuelanos dá conta de uma operação, de um desdobramento, na verdade, que aconteceu nesta quinta-feira e que mirou grupos de advogados de Roraima que conseguiam o benefício para venezuelanos que entraram no Brasil por conta da crise na Venezuela e que passaram a viver aqui no Brasil, e muitos acabavam voltando para o país vizinho e continuavam recebendo o benefício de maneira irregular. Então tem mais essa camada dessa história de corrupção ou de desvio de dinheiro envolvendo os beneficiários, envolvendo a verba do INSS, seu Zé Maria. Olha, essa situação de Roraima merece um programa inteiro. É cruel, é um estado que tem ali 750 mil habitantes e que recebe 1 milhão de venezuelanos, né? A maioria sai de lá, mas muitos ficam lá. 83% dos partos na maternidade lá são de venezuelanos. Eles ocupam a praça de Pacaraima e a violência aumentou, trouxe facções criminosas, então é um desacerto. E entre esses problemas, me alertaram os senadores de lá de que venezuelanos estão vindo para se aposentar, aquela aposentadoria social e mais Bolsa Família. Tem uma quadrilha lá especializada em dar Bolsa Família para venezuelanos. Os venezuelanos entram no Brasil e fazem um documento autodeclaratório. Pode ter crime lá, o que acontecer na Venezuela, chegam lá e inventam nome e profissão, e é isso que está valendo. E aí eles têm direito à Bolsa Família. São brasileiros e não é nato nem naturalizado, mas estão aqui no Brasil, têm direito à Bolsa Família e estão voltando para a Venezuela e vivendo lá com dinheiro de Bolsa Família também, segundo me relataram aqui senadores da região. Sobre esta quadrilha que assaltou os aposentados, realmente é uma zona cinzenta se é dinheiro público ou não. Agora, que houve omissão, no mínimo omissão, e houve sim a possibilidade ali de autoridades do INSS ter apoiado isso aí, ou seja,
são sim responsáveis também pelos crimes. E mais, tem que ser cada falsificação um crime. E aí, somados esses crimes aí, meu amigo, dá lá 200 a 300 anos de prisão ou mais. Tem que somar. Cada uma fraude é um crime. Veja bem, salta aos olhos, me mostraram várias ações na justiça. Os aposentados tiveram que contratar advogados para evitar o desconto indevido e tentar receber de volta o que não houve. Quer dizer, todos os aposentados têm que receber o dinheiro de volta. Quem vai pagar? A Advocacia Geral da União, o ministro Messias, ele fez ali uma declaração importante. Ele disse que criou um grupo especializado em recuperação de ativos. Eu duvido que mesmo esse grupo especializado em recuperação de ativo consiga ir atrás dos sindicalistas que roubaram esses 6 bilhões de reais. Fala, Gani. Olha só, eu vou trazer um outro olhar nessa história, que vai ser a exploração política por parte da oposição. Porque é um escândalo de corrupção, e é claro que aqui eu não estou falando que o governo esteja envolvido, mas assim que a oposição vai reagir. Vai ser esse o pensamento da oposição, vai tentar de alguma maneira ligar o que aconteceu no INSS e jogar no colo do governo. Ainda mais porque as cifras, de desvios aumentam muito a partir de 2023, porque também um dos sindicatos que recebeu o recurso envolve o irmão do presidente, então vão tentar fazer esse tipo de ligação, e a questão da Venezuela também, que é algo que custa muito caro para esse governo, a ligação com Maduro. Então você tem aí um combo perfeito para a oposição explorar politicamente e enfraquecer e desgastar ainda mais a imagem do governo, que já está muito desgastada, muito em função da questão inflacionária. Quero te ouvir, Pepe. Não, são 3 pontos. Primeiro, o que o Gani colocou aqui, claro, a oposição tem que fazer papel de oposição, tem que agora deitar e enrolar em cima do governo. Mas é bom lembrar que quem começou a fiscalização e a investigação foi a Controladoria Geral da União, a CGU, que faz parte do governo. E a Polícia Federal. Os órgãos de controle do governo, de compliance, trabalharam e conseguiram, de certa forma, resolver a situação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o que o Sequeira falou, ficou assustado que o governo vai ter que devolver 6 bilhões para os aposentados. Tem que devolver mesmo. Tem que devolver mesmo. Não tem que ficar pensando em déficit fiscal, não. Coisíssima nenhuma, Os aposentados perderam dinheiro por culpa do governo. Por culpa do governo, de não ter feito a fiscalização de forma adequada. Então, paguem os aposentados, que é a parte fraca da corda, e vai para cima dos sindicatos para recuperar os 6 bilhões de reais. É difícil, é impossível recuperar 6 bilhões de reais do sindicato, o dinheiro deve ter... Não, vai para cima e tenta recuperar. E o terceiro ponto e último, sim, só para terminar e não me alongar muito, porque eu acho importante destacar, é bom de separar o que aconteceu na questão dos venezuelanos e o que aconteceu na questão da fraude relacionada ao INSS. Sim. Há um acordo de cooperação entre as entidades sindicais e o INSS, que tem como requisito lá claro, dizendo o seguinte: o beneficiado do imposto do INSS tem que anuir, tem que aprovar e concordar com o repasse para as entidades sindicais, não é? E ao que tudo indica, houve fraude. Ao que tudo indica, não. Houve fraude na entidade sindical, infelizmente, outras associações fraudaram esse documento de concordância, que é muito diferente do que acontece, em geral, com os sindicatos, que, na minha opinião, tem nada de mais ser automática a contribuição sindical e a pessoa ir lá no sindicato e pedir para tirar. Claro que eu não estou falando que tem que dificultar, tem que ser um processo simples, Então, mas coisa completamente diferente, porque na lei que fala do acordo técnico operacional, tem que ter a concordância expressa, E, por fim, só para terminar, é um absurdo, você vê que o INSS do Brasil tem um déficit cada vez mais elevado, a questão da Previdência Social é um problema no Brasil, e você vê que
está tendo fraude, né, por conta de destinação de recursos de forma ilegal para venezuelano, que nem fica no Brasil, né? É bom lembrar o seguinte, né? O BPC, que é o benefício de progressão continuada, é para aquelas pessoas que não têm direito à aposentadoria, né? Para viver dignamente no Brasil, né? É um absurdo esse dinheiro ser destinado a venezuelano que não fique no Brasil, né? Claro. Ou seja, é fraude atrás de fraude.